Olá, boa tarde. Meu nome é Gleide Alencar do Nascimento, sou professora do Departamento de Geologia do Instituto de Geociências da UFRJ. O título dessa palestra é Exposição Virtual Mulheres nas Geociências. Essa palestra tem os seguintes itens: objetivos, metodologia, introdução, divulgação científica, plataformas virtuais, mulheres nas ciências, resultados de exposição, resultados, do ponto de vista das mulheres, através de um questionário, conclusões e referências. Os nossos objetivos são mostrar o sexismo em meios científicos, destacar as contribuições feministas para o conhecimento científico em geociências, divulgar a história das mulheres nas geociências, verificar a presença feminina nas ciências, quais são os desafios e preconceitos encontrados e, através da exposição, divulgar a importância das mulheres das geociências no cenário científico e difundir as geociências. Metodologia. Foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre algumas mulheres que contribuíram no campo científico para as geociências. Foram realizadas pesquisas bibliográficas para divulgação científicas sobre também museus e galerias virtuais. Foi realizada também uma exposição virtual guiada em acesso através do programa, site e ArtStep, onde é um espaço 3D imersivo interativo constituído na recriação do espaço da galeria com fotos e documentos da trajetória de vida profissional das mulheres e para que o público pudesse participar virtualmente dessa galeria virtual, onde ele poderia, através de um teclado ou de um mouse, acessar os corredores dessa galeria. Também foi verificado um questionário sobre a percepção das mulheres quanto profissionais na geologia. Divulgação científica. A divulgação científica ou popularização da ciência, comunicação pública da ciência, dentre outras tantas expressões, elas vêm para facilitar a compreensão das pesquisas e trabalhos de origem científica e técnica por parte da população, através de traduções, exemplificações, ilustrações, esquemas, recursos visuais ou uso de sinônimos e termos aparentados. A divulgação científica institucionalizada se insere na sociedade a partir de diferentes meios, como o audiovisual ou escrito, por meio das mais diversas mídias, tais quais revistas, jornais, televisão, rádio e, mais recentemente, na internet, como blogs, sites, fóruns e redes sociais, e também em diferentes espaços, como feiras, eventos, conferências, museus, bibliotecas e assim por diante, para diferentes públicos e diferentes idades, atendendo a todos. A divulgação científica, no século XVI, XVII, XVIII, como é que ela se inseriu até os atuais, dias atuais. Então, nesse período aqui, a gente tem baixa densidade da população letrada e formada, adquirida no exterior. Então, todo o conhecimento vinha de fora. As ações ligadas às ciências cientistas, a necessidades técnicas e militares. Então, era favorável aos fortes, onde tinham os militares, mais do que para escolas. Inexistência de imprensas, atividades científicas e difusão das ideias modernas. No final do século XVIII e início do século XIX, então os brasileiros começaram a retornar ao país, depois de eles frequentarem os cursos superiores e começaram a contribuir de forma lenta para a ciência. Então, no século XIX, a gente tem a abertura dos portos, tem a chegada da família portuguesa, da corte portuguesa, onde se tem as primeiras iniciativas organizadas de difusão da ciência moderna, surgem as primeiras instituições de ensino superior, tem a criação da imprensa régia, os primeiros jornais de artigos e notícias relacionados à ciência,
onde estamos num período de independência e a consolidação do Segundo Império, né? Esse período ocasiona um decréscimo nas atividades de divulgação da ciência, como em periódicos, né, e artigos. Agora, na segunda metade do século XIX, a gente tem as atividades de divulgação de interesse por ciência, se intensificam na sequência da Segunda Revolução Industrial da Europa. São criados cerca de 7.000 periódicos. Então, a gente verifica, né, que de acordo com o que ocorre, né, no Brasil e nos outros países, isso influencia na ciência e aumenta ou diminui o número de, né, artigos, né, e, consequentemente, a divulgação científica. Então, a gente tem realizado conferências públicas sobre ciência para o público ilustrado, onde são feitas também exposições nacionais, elementos de divulgação da ciência, que servem para vitrines da produção industrial, agrícola e artística. E é fundado o Museu Nacional, objetivando propagar os conhecimentos e estudos de ciências. Aqui a gente tem acima a Gazeta, o primeiro jornal impresso, em 1808. Aqui a gente tem um Museu Nacional, onde tem um estudo sendo realizado, como sendo referido à casa do imperador Dom Pedro II em 1850. Na última década do século XIX, os primeiros anos para o atual, há um declínio das conferências, cursos populares e o envolvimento de cientistas e professores com essas atividades em divulgação científica. E o número de revistas e artigos em divulgação científica acompanha o contexto internacional. Então, para a primeira metade do século XX, a gente tem que não existe uma tradição de pesquisa científica consolidada. Todavia, cresce também a divulgação científica no Rio de Janeiro. Então, a gente vê aqui, que a gente tem a Fundação da Sociedade Brasileira das Ciências, né? A gente tem a SBPC e a gente também tem o CNPq sendo, né, no caso, as primeiras instituições aqui relacionadas às mulheres, né? Então, a gente tem que a SBPC, ela cria um grupo de trabalho de mulheres cientistas, e o CNPq faz uma live no Dia das Meninas e das Mulheres das Ciências, né? Onde a gente está vendo uma institucionalização da presença das mulheres, né, dentro desses espaços de ciência, onde tem, né, no caso, a pesquisa para o progresso da ciência, SBPC de todas as áreas, e também a gente tem o CNPq também, que é um local de contribuição científica e também que procura incentivar a participação das mulheres. Então, como é que fica essa relação, né, da divulgação científica? Então, a gente tem a relação da comunicação científica, da divulgação científica. Então, o perfil dos dois são diferentes. A gente tem o perfil do público da comunicação científica, que é composto por especialistas com formação técnico-científica, tá? E nós temos a divulgação científica para um não iniciado sem formação técnico-científica. Quanto à percepção do público, né, científico, da comunicação, especificidade do método científico e processo cumulativo de produção da ciência. Então, na divulgação científica, não há um reconhecimento imediato do caráter de coletivo ou burocrático da produção da ciência e a individualização. Aqui a gente tem a natureza dos canais. Está presente em círculos mais escritos, né, para comunicação científica, com eventos técnicos científicos e publicações especializadas. E para divulgação científica, pode contemplar audiência ampla, heterogênea, também pode estar circunscrita a um grupo menor de pessoas. Veículos que a gente já comentou, né? São os congressos e periódicos científicos,
na comunicação científica e TV aberta ou fechada, revistas para a divulgação científica. E há intenções, né? Nós temos para a comunicação científica, visa a disseminação de informações especializadas entre aos pares, com o intuito de tornar conhecido. Agora, para a divulgação científica, objetiva democratizar o acesso ao conhecimento científico e estabelecer condições para a alfabetização científica. Agora, é muito importante mencionar aqui os pontos de convergências, né? Tem suas diferenças, mas tem os pontos de convergências, que são interesses comerciais, políticos, militares e outros estão quase sempre presentes, né? Tanto na comunicação científica como na difusão científica. Aqui a gente tem um site da Unicamp, onde pode ser acessado, no caso, materiais para a divulgação científica, né? Então, aqui é um blog, no caso de ciências, que está em português, justamente para facilitar esse acesso da divulgação científica, né? Onde está dividido aqui em universo, terra, vida, humanidade e etc. E as plataformas virtuais? Os processos tradicionais de comunicação científica, ela vem apresentando alterações em seus padrões, né? Nas abordagens, comportamento, possibilitando novas formas de produção, circulação, disseminação, recuperação e uso de informação. Listas de discussões, bibliotecas digitais, laboratórios virtuais, arquivos abertos e, mais recentemente, blogs e redes sociais. O www, né, em tradução simples, é uma rede de comunicação, é uma rede de alcance mundial e é uma forma de acessar informações que trafegam na internet, suportada pela internet e seu conteúdo, onde dentro dessa, né, da internet, ela é acessada através das pessoas por meio de navegadores com sua interface caracterizada, onde a gente verifica uma predominância de uma linguagem hipertextual, onde a gente tem, né, no caso, a colocação de um texto e o público participativo ele pode contribuir nesses textos, né? Assim como os recursos de hipermídia, como som, vídeo, simulações, imagens, ferramentas de compartilhamento, armazenamento, distribuição de informações online, que facilita a comunicação nos ambientes digitais. Divulgar ciência por meio, né, no caso das plataformas visuais, é uma atividade hoje muito realizada, né? Como, por exemplo, também nas mídias Facebook, Twitter e YouTube. Então, nós temos, né, de acesso a materiais na internet para trabalhar com o Google Art, Cultura, Era Virtual, são aplicativos móveis, né, que permitem que as pessoas construam seus próprios trabalhos, né, no caso, nossas próprias exposições. O aluno ele pode ser ele mesmo o artista e fazer diferentes tipos de atividades dentro dessas áreas. A gente tem o ArtStep aqui no caso, que foi o que a gente utilizou para fazer o nosso trabalho, né, a exposição, através da criação de galerias virtuais. Ele já é pré-direcionado, né, onde é muito fácil de fazer essa criação dessa galeria virtual 3D. Então, essas exposições virtuais, elas podem incluir artefatos 2D e 3D, né? E também a geração de vídeos. Então, a gente tem aqui que nos anos 90, a gente tem uma combinação da tecnologia de imagem, dos bits, efetivamente da internet, ela permitiu justamente essa criação de espaço artístico, né?
simbólico e expositivo. Então, a gente tem os museus e as galerias que podem ser recriados virtualmente, onde ele tem, no caso, uma facilidade para os navegadores, né, as pessoas que estão participando dessa construção. Então, contudo, quando pensamos na apropriação de tais recursos com formas de construir e promover espaço expositivo e artístico, quais são as condições visuais e interativas a serem consideradas para promover o acesso efetivo a artistas e visitantes? Então, a gente tem que, quando se constrói uma galeria virtual, ela procura dar acessibilidade. Essa galeria, por exemplo, as pessoas moram a galeria no centro e moram bastante distante no interior. Então, a acessibilidade ela é dificultada justamente pelo transporte, falta de dinheiro, etc. Então, se a pessoa está ali sentada, ela pode percorrer essa galeria e se sentir atraída, né, pelas exposições e um determinado tipo de assunto, onde ela vai pegar e vai visitar essa galeria, né, e começa a interagir. Então, ela parte do virtual, do distanciamento, para o presencial e para o próximo. Além da dificuldade, né, do acesso, ainda tem a deficiência, né, que tem que ser levado em consideração, seja ela mental, intelectual ou sensorial, né? No caso das pessoas com deficiência auditivas, né, tem websites que oferecem uma orientação especializada. É só você agendar que vai ter um intérprete de língua, da linguagem de sinais, para fazer essa mediação, né, entre a tela do computador e a pessoa que está em frente à tela do computador. Aqui a gente verifica, no caso, um canal de ciência, né, onde fala sobre mulheres nas ciências, reflexões para a escrita dessas histórias. Aqui é um material que é colocado, né, para ser aplicado no ensino médio, com material das ciências da natureza para a série de primeira a terceira série. Então, aqui tem um material que pode ser utilizado para o professor e o professor aplicar em sala de aula e começar a incentivar, né, a essa criança para a ciência. Mesmo que ele não esteja presencial, ele virtualmente pode trabalhar e, no caso, despertar o interesse para a ciência. Aqui a gente tem também um outro site, né, que é o Museu da Vida, onde também tem várias atividades educativas para professor, jovem, público em geral, e além de que também, né, oferece uma especialização e divulgação da ciência. Também existem outros sites, blogs, né, que possuem material para a divulgação da ciência e incentivo de mulheres e meninas. Então, as mulheres na ciência, né? Segundo a Agenda de 2030, a gente tem que a Agenda de 2030 foi criada para o desenvolvimento sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que está relacionado à ODS. Nós temos a ODS número 5, que se refere à igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. O principal objetivo da agenda, né, da ODS 5, é que para mulheres e meninas não fiquem para trás na ciência, né, e seja incentivado o seu empoderamento. Onde a gente tem um conjunto mínimo de indicadores de gênero, tá, que é o SMIG, que é norteado pela Organização de Indicadores dos Informativos e Estatísticos de Gênero elaborados pelo IBGE. Então, todo ano possui um levantamento para verificar se os objetivos estão sendo, no caso, atingidos. Então, a gente tem que a Agenda 2030 é um compromisso assumido por todos os países que
compuseram a cúpula das Nações Unidas em 2015. Então, a gente tem 193 estados membros da ONU, incluindo o Brasil, onde tornou-se a principal referência na formação e implementação de políticas públicas para os governos em todo o mundo. Então, a gente tem que a agenda ela se divide em 17 eixos de ação. Então, a gente tem a nossa ODS 5, né, que é o que a gente está focalizando, que é a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. Aqui a gente tem um resultado, né, justamente do IBGE, onde a gente tem estruturas econômicas e participação em atividades produtivas e acesso de recursos, né? Esse resultado é de 2019, onde a gente tem a taxa da participação da formação do trabalho é 73,7 para homens, né? E 54,5 para as mulheres, em menor número. A gente tem o nível de ocupação de mulheres com ou sem crianças, ou seja, a gente tem maior número em ocupação aqui com crianças, né? Desculpe, com menor com crianças e menor sem crianças. Meu Deus, aqui, estou me enrolando aqui. Aqui a gente tem com crianças 54,6 e sem crianças 67,2. A gente tem aqui a taxa ajustada de frequência escolar no ensino superior. A gente tem que homens 21,5% e para mulheres 29,7%. Mulheres entre os docentes do ensino superior, a gente vê um aumento, né, de 2003 para 2019, então de 43,2% para 46,8%. Em relação à vida pública, né, e tomada de decisões, a gente tem mulheres entre vereadores eleitos em 2020, 16%. A gente tem a maior parte, 21,8% no Rio Grande do Norte e menor, né, 9,8% no Rio de Janeiro. A gente verifica que os cargos gerenciais, né, em 2020, onde 62%, né, 62,6% são ocupados por homens e 37,4% ocupados por mulheres. A gente verifica aqui que, por mais que tenha um maior número, né, no caso de mulheres no ensino superior, a gente tem que ainda nos cargos gerenciais a ocupação é maior para homens. Aqui a gente também verifica que nas principais etapas da carreira científica no Brasil, as mulheres partem como maioria, mas são uma notável minoria nos postos de maior prestígio, onde a gente chama isso de teto de vidro. A gente tem o número maior de mulheres na graduação, da iniciação científica, no mestrado, no doutorado está um pouco para a par. A gente tem aqui em liderança em grupo já diferenciado. Para homens é maior, né, em liderança em grupo do que para as mulheres. E também no cargo da docência em nível superior, né, os homens têm maior quantidade do que para as mulheres. A gente também tem que, no caso, para bolsa de produtividade, existe maior número para homens do que para mulheres. Então, a gente verifica aqui que a mulher ela tem um percentual maior até mais ou menos o doutorado, né? Quando chega nessa parte depois do doutorado, há uma inversãozinha, né? Onde o número de homens nos cargos, né, que exercem liderança, docência, é maior. Aqui também, no gráfico à direita, a gente verifica que a diferença entre mulheres e homens com bolsas, né,
a gente tem um aumento da medida dos níveis mais baixos. A gente tem aqui que as mulheres elas decaem, né? E os dos homens aumentam. Está relacionado com esse gráfico aqui à esquerda, mas a gente está vendo aqui que, né, em relação às bolsas do doutorado aqui, a gente tem essa inversão. Então a gente tem que para as bolsas, para as mulheres, né, recebem menos para mestrado, doutorado, pós-doutorado, e para os homens, né, aqui a gente tem a parte maior aqui no caso da produtividade de pesquisa. Então a gente vê essa relação de mulheres e homens na produção. Então eles chegam a 75% de serem agraciadas com bolsas nos níveis 1A e sênior. Aqui a gente tem também a relação das bolsistas do CNPq, né? A gente tem um incentivo do CNPq por raça e gênero entre 2013 e 2007. Então a gente tem aqui, no caso, indígena, amarela, preta, parda, branca, tá? Em relação a mulheres e homens. A gente verifica aqui, ó, que para os homens, né, e para as mulheres, os homens do lado esquerdo as mulheres, os homens do lado direito, ok? Então, o bolsista CNPq aqui é maior do lado esquerdo. Aí a gente tem aqui, no caso, as mulheres vai aumentando. A diferença aqui está já com a relação por raça, tá? Então a gente tem aqui na parte de cima somente homens e mulheres, e a gente tem essa diferenciação aqui já por raça, né, e gênero. Então, os brancos aqui se destacam, no caso, maior para as mulheres do que para os homens, né? Do pardo aqui são quase que proporcionais também. Então, em relação às pesquisas realizadas, nós temos que nos Estados Unidos as mulheres existem em maior proporção das pesquisas e da formação acadêmica. Em quais dos níveis eu poderia perguntar para vocês, né? Na especialização, no mestrado, doutorado ou no pós-doutorado? Então, o resultado desse estudo, né, nos Estados Unidos foi em relação ao início do pós-doutorado, tá? Esses mesmos autores, né, desse trabalho também verificaram, no caso, o que pode ser de desistência e desafio, né, para as mulheres na ciência. Seria bolsa de estudos, emprego, família, incompatibilidade, porque tudo isso pode influenciar, mas a maior parte da resposta foi família. Então, segundo Guedes, né, que é o nossa referência, embora considere as instituições e ambientes de trabalho na academia, não funcionam de modo neutro, né? Conclui que a razão para a discrepância de gênero no mundo científico é em relação também ao número de filhos, se é casado ou não casada, também influencia. Então, qual seria? Então, concluem que a razão para a discrepância de gênero no mundo, quem produz mais seria as mulheres solteiras e sem filhos ou as mulheres casadas e com filhos? A resposta, né, da sua pesquisa, dos seus estudos, foram as mulheres casadas e com filhos. Então, a gente verifica que também, apesar, né, de ter esses estudos, a gente tem que verificar de uma forma geral como ocorre em cada país, né? Em cada país, porque tem países que existem maior número de mulheres no mercado de trabalho e outros fora do mercado de trabalho, menor no mercado de trabalho, para a ciência também. Então, nesse artigo, eu recomendo que vocês deem uma lida quando puder, para verificar essas discrepâncias. Então, a gente tem que, segundo, né, os autores aqui,
a gente tem que, a partir de 2021, se verifica uma preocupação com o tema das mulheres e gêneros na educação. Então, foram criadas diferentes secretarias, conferências para discutir o tema. A gente tem, em 2003, criada a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. A gente tem a Secretaria de Educação Continuada, né, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, do Ministério da Educação, que foi dissolvida no governo atual, e criada as pastas da Secretaria de Alfabetização e a Secretaria de Modalidades Especializadas. Aqui a gente tem a primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, né, em 2004, onde tem debatido o primeiro Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que foi em 2004. A gente tem também discutido o Plano de Desenvolvimento da Educação, tá? Dessa segunda Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres em 2007. E a gente tem o Plano Nacional de Educação, né, discutido na Conferência do CONAI, onde foi verificado o ano de 2011 a 2020. Então, a gente vê o governo, né, tentando fazer com que haja o reconhecimento da mulher ainda, né, não que seja muito significativo nos dias atuais, através das secretarias, conferências, né, planos nacionais e encontros científicos também, que a gente viu, tem o SBPC, do CNPq e etc. Então, no que se refere à participação das mulheres, né, nas diferentes áreas do conhecimento, de acordo com os dados do CNPq, mostra que as mulheres ainda são minoria nas geociências, na matemática, na engenharia, na ciência da computação, na economia e principalmente na física, área que concentra a menor representação feminina em torno de 20%. Em todas as regiões, as mulheres pesquisadoras continuam sendo minoria nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é o STEM que a gente fala. Entretanto, na psicologia, linguística, nutrição, serviço social, fonoaudiologia, economia doméstica, enfermagem, constituem as áreas das mulheres são mais representadas, né? Mantendo-se acima de 70%. Agora, na medicina, o número de pesquisadores e pesquisadoras é praticamente o mesmo. Na graduação e na pós-graduação, as mulheres somam mais de 60%. Então, a gente já tem que esses números eles estão se modificando, apesar também de ser uma área maior de mulheres, a psicologia, linguística, nutrição, pedagogia, também de acordo com os autores, existe também um número de homens migrando para essas áreas, né? E o número de mulheres também migrando para as áreas da física, da economia e etc. Mas ainda não é significante. É bom que haja, né, a equidade entre os gêneros. Então, como é que ocorre, né, essa exclusão das mulheres nas ciências? Então, ela ocorre de forma tanto vertical como horizontal, né? A gente tem na vertical, tem a subrepresentação em postos de prestígio e poder, a gente verificou, né, através do IBGE, mesmo nas carreiras consideradas femininas, e na horizontal, poucas mulheres em determinadas áreas de conhecimento, né? Tem áreas que são predominantemente masculinas e áreas predominantemente femininas. Então, são essas, né, relacionadas às ciências duras, né, exatas e engenharias, e às ciências moles, que seriam as humanas, né? São caracterizados também pelo autor, como ciências duras, exatas, né, e ciências moles humanas. A gente tem que o autor também referencia um termo que eu considerei muito interessante, né, que é o Labirinto de Cristal, um trabalho referente às mulheres da física,
que indica que os obstáculos encontrados por as mulheres, simplesmente por pertencerem à categoria de mulher, estão expostos ao longo da trajetória acadêmica, até mesmo antes da escolha na área da atuação, né? Então, de acordo com o ensino básico, né? Ou pela aproximação, isso tem que ser estudado, ou pelo perfil de observação das professoras serem mulheres ou não, isso já tem uma certa influência na sua escolha na área de atuação. A gente tem também um efeito aqui que a gente chama, nesse efeito do Camille Claudel, são destacados 3 índices também de acordo com o autor, né? Que são as carreiras encaixadas, que é justamente se a mulher é casada e tem filho, por exemplo, né? E o marido trabalha. Então, ela tem que, junto com a família, né, ali contextualizar o seu horário para poder trabalhar e ficar de acordo ali com né, as suas dificuldades ou facilidades da vida do dia a dia, né? Então, são as carreiras encaixadas. O possível ofuscamento da esposa em função da lógica do gênero. Então, no relato também dos trabalhos, foi verificado que tem muitas mulheres que ficam com um certo receio de ter um cargo de nível maior do que o seu marido, né? Do que a pessoa que esteja convivendo com ela, mulher, enfim. E também a gente tem a relação da concorrência entre o casal, né? Qual é a relação, né, de haver entre quem ganha mais, quem ganha menos? Então, existe uma certa concorrência para ser evitada essa concorrência. Então, a mulher, ela um pouco se retrai, né? Para não ter que causar algum tipo de atrito com a pessoa que ela convive. Então, quais são os resultados, né? A gente tem a exposição, onde cada quadro destaca os efeitos das mulheres escolhidas. A exposição contém imagens e fotografia das mulheres, né, com um textinho com referência bibliográfica. Entretanto, pode se passear de forma autônoma usando o teclado e o mouse. Tá? No menu também aparecem uns itens onde você pode selecionar e pular até, né? Em vez de seguir uma sequência de visitação, você pode pular automaticamente. E você pode também do início para o fim ou do final para o início. Então, a galeria virtual ela tem essa possibilidade. Então, nós temos Martini. Martini nasceu em 1590, né? E faleceu em 1642. A gente tem as suas contribuições na área de mineralogia. Ela tem conhecimentos, né? Tinha, né? Os conhecimentos relacionados à alquimia, química, metalurgia, geometria, hidráulica e outras ciências. Martini, ela foi conhecida como a primeira mulher geóloga da França, foi uma pioneira na engenharia de minas francesas e a primeira mulher em mineralogia, né, que ela trabalhou, tendo viajado extensivamente pela Europa em busca de depósitos minerais. Martini, ela pesquisou diferentes locais de minas, né, com potencial para a França a serviço do rei francês. Acredite-se por causa de dinheiro, né? O governo se voltou contra ela e o marido, e sua família, acusando-os de bruxaria. Então, eles foram afastados e isolados e ambos morreram na prisão. Martini, ela escreveu uma obra que é a Restituição de Plutão, aonde ela destaca, né, justamente os pontos da mineração e ela também faz uma menção do trabalho que ela fez e não teve o pagamento, né? Então ela fez uma aclamação
ao rei para poder receber todos os gastos feitos em seu estudo, em sua pesquisa. Aqui a gente também tem Elizabeth, de 1817 a 1873, né, da Inglaterra. Ela foi uma mulher que contribuiu, fez muitas contribuições. Ela foi autora, filósofa natural, geóloga, colecionadora de minerais e fez muita filantropia. Nos anos seguintes da sua morte de seu pai, ela também se tornou banqueira. E hoje, né, provavelmente suas contribuições para a ciência seriam colocadas em campo, né, da ecologia humana. Então, ela foi a primeira mulher eleita membro da Sociedade de Geologia de Córdoba. Muitos artigos tiveram contribuição dela. A gente tem, como mencionado aqui, seguindo, né, London Quarterly Review, ok? Nós temos Mary Emily, a primeira mulher eleita na Sociedade Geológica da América, e ela ajudou também um seminário de jovens de mulheres negras e fez várias contribuições. Todas essas suas contribuições, né, se deu graças ao número de viagens de pesquisas geológicas, fez várias contribuições. Então, para a geologia e para a parte também de animais e aves, né? Também o achado de muitas conchas, também, no caso, fez contribuições para as escolas e etc. E apesar das suas contribuições, a carreira de Holmes ela foi muito curta. Ela foi de 1885 a 1892. Mas mesmo assim teve grandes contribuições na sua participação das geociências. A gente tem Florence, né, dos Estados Unidos, é a primeira mulher a trabalhar no Serviço Geológico dos Estados Unidos. E sua contribuição foi significativa, né, como a primeira mulher eleita para o Conselho do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Então, Alice foi uma geóloga, né, canadense, e sua destaque aqui por ser colocada que foi a primeira mulher do Canadá a se formar em geologia. A gente tem a Indy, né, que em 1936 foi a primeira pessoa a interpretar a chegada das ondas P, ao qual, né, fez uma grande contribuição para a descoberta, né, das diferentes níveis de camadas do interior da Terra, né, como crosta, núcleo e manto. Eu vou ter que passar aqui um pouquinho rápido, porque o nosso tempo aqui já está se expirando, né? Marguerite, a gente tem como a primeira afro-americana a obter o doutorado em geologia, né? Então, ela fez uma grande contribuição também para os afrodescendentes, né? Com sua formação, isso serviu de influência para os outros. Então, a gente tem que Ellen foi uma geóloga também, trabalhou com petrologia e química analítica. Foi a primeira mulher geóloga nomeada para trabalhar com a equipe científica britânica. A gente tem Katsuko, geoquímica, que ela foi convidada, né, e fez as primeiras medições de dióxido de carbono na água do mar, estudou o resultado, né, da radioatividade
do caso dos testes atômicos na Ilha do Biquíni, onde ela verificou que, além, né, da chuva ácida, essa radioatividade também se propagou, né, para as correntes marítimas se espalhando pelo mundo. A Sujpita é uma das primeiras mulheres indianas a pisar na Antártica. As suas expedições, sua notoriedade está por montanhismo, por isso que ela foi selecionada, apesar de ser uma das primeiras expedições feitas, né, por uma mulher indiana. Ocorreram acidentes nessa expedição, que pode ser aprofundado também no estudo, né, da Sujpita. E ela é uma geóloga da Índia. Doris também dos Estados Unidos, ela era paleontóloga, né, trabalhava com estratigrafia e geologia americana. Ela se tornou uma primeira mulher a presidente da Sociedade Geológica da América e fez também diferentes artigos. Marjorie, ela trabalhou com geomorfologia britânica, especializada em ambientes kársticos. Ela descreveu o ambiente kárstico da China, tinha grande conhecimento, né, por ter feito grandes números de viagens. E a gente tem aqui o último e o primeiro relato ocidental abrangente do ambiente kárstico foi graças a Marjorie, né? E ela criou os primeiros trabalhos ocidentais publicados na China nesse ambiente. A Jenny é uma geoquímica, né, cientista e autora. Ela foi pioneira no campo de pesquisas ambientais. E aqui a gente não poderia deixar, né, de falar da Marília. Ela era formada em ciências da natureza, depois ela tirou a graduação em geologia na USP, e depois ela foi a primeira mulher a ingressar, né, na geologia na Petrobras. E ela, né, serve como exemplo lá para o pessoal da UFRJ, né, e trabalhou também como professora no Instituto de Geologia, no Instituto de Geociências, no Departamento de Geologia. Aqui a gente fez um questionário verificando o ponto de vista das mulheres na geologia. Aqui primeiro é mostrado, né, em forma gráfica, o número de mulheres, né, na geologia. A gente verifica de 1961 praticamente zero. Então, esse número foi aumentando de acordo com os anos, né? Então, a gente tem uma maior participação, mesmo assim, quase insignificante. A gente tem que entre 1980 a 1989, maior quantidade de homens ainda, mas vai aumentando significantemente. Depois tem um decréscimo aqui, né? Dependendo dos tipos de anos. A gente tem 1994, aqui maior quantidade de homens, muito menor quantidade de mulheres. Aí a gente vê uma grande diferença, né, para o ano de 2000 a 2009. Né? A gente verifica que o número de mulheres aqui, ó, mesmo que irrisório, ele vai se aumentando. Tem um declínio, uma baixa e um aumento. Aí aqui a gente tem também de 2010 a 2018, né, essa relação. 2010, maior número de homens, aqui, né, que em relação aos outros anos, de 2010 a 2018, e aqui, pelo final de 2016 a 2018, vai ter uma redução, né, vamos dizer, de homem e uma elevação do número de mulheres. A gente tem com a relação do número de, né, pioneiros e professores ao longo dos anos. A gente tem
em 1970 a maior quantidade de homens do que mulheres, e ainda se continua, né, esse maior número de homens. Então, verifica que dentro das relações interdisciplinares, né, mineração com a parte de geologia, técnica com geologia, água com geologia, ambiental com geologia, a gente tem aqui, né, que participaram desse questionário que a gente já perguntou para os alunos. A gente tem que a maior parte das mulheres não querem seguir essas carreiras, né? Aqui está bem disseminados, são as áreas mais chaves ali da geologia. Também as mulheres, né, na geologia, elas responderam, né, que precisam ter mais áreas, né, dentro do próprio departamento que elas procurem aprender, né, e elas também procuram desenvolver profissionalmente desse conhecimento dentro do próprio departamento, onde tem mais a parte de ambiental, mineração, geotecnia e hidrologia. Então, elas queriam ter mais áreas, né, dentro da geologia para poder escolher. Elas verificaram que a maioria dos docentes em atividade de campo são homens, elas verificaram isso, que sim. As mulheres se tornarem homens honorários para sobreviver, elas precisam se modificar. Elas acham que não precisa, né, ser um homem honorário no sentido, né, de representação, para ser melhor, para sobreviver no campo da geologia. Outros falaram que há maior número de ingressos de homens e mulheres, eles não têm esse conhecimento, né? Uns acham que sim, outros acham que não. Também responderam se tem dificuldades encontradas durante a formação, devido ao seu gênero. A maior parte acha que não tem nada a ver, acho que não, e 15 diz que sim. Então a gente pode concluir o seguinte, que mesmo em uma época com pouquíssima liberdade para as mulheres, né, dentro da exposição, do estudo que foi realizado, a paixão dessas pela ciência fizeram que houvesse, né, o rompimento de barreiras e preconceitos, né, se destacando em cargos de destaque na ciência, como a gente viu essas mulheres proeminentes. Também foi verificado que é preciso ter mais eventos relacionados às ciências com mulheres e meninas para a promoção desse engajamento nas ciências, ok? Também, né, com o estudo proporcionou, foi verificado que há uma necessidade do incentivo de mulheres e meninas na educação básica, não somente na graduação. Foi verificado, né, que essas alunas elas têm uma certa dificuldade, né, de uma forma geral, nos períodos de gestação e amamentação. Então, necessidade, né, de apoio de centros educacionais a gestantes e mulheres no período da amamentação. E no gráfico observou-se que houve uma evolução, né, que é possível observar que a realidade vivida para estudantes de 2019, onde foi feito o trabalho, não condiz com as primeiras formadas, né, nas primeiras turmas. Aqui ainda existe um equilíbrio em relação às dificuldades encontradas para as mulheres por conta do seu gênero. Existe um desequilíbrio, né? Ele tem errado ali. As que demonstram mais dificuldades encontradas são principalmente alunos gestantes, né? Por isso que a gente tem essa necessidade, né, de ter um acolhimento, pois devido à realização da atividade de campo, algumas alunas se sentem coagidas por professores, né, por deixarem seus filhos em atividade de campo. A necessidade de ter uma sensibilidade para isso, para justamente facilitar o engajamento dessas mulheres, principalmente pelo fato que o predomínio de massa de estudantes não possui filhos, né? Isso tem que ser levado em consideração, esse período especial da mulher, né, de atenção com o seu filho. Outro fator que precisa ser alterado é buscando uma igualdade de gênero e a participação dos professores na atividade de campo da universidade, né?
tem um número mais participativo de mulheres, no caso das atividades de viagem, né? Não estou falando do caso somente para a geologia, mas atividade de campo. Às vezes, por ser mulher e a mulher está num período diferenciado, né? Vamos dizer, seu período menstrual, ter um maior acolhimento, acessibilidade para a aluna, né? Um tratamento. Então, espera-se que, através da exposição virtual, aconteça o diálogo do público com a ciência, né? Espera-se que isso seja uma forma de incentivo a história de vida dessas mulheres que conseguiram atingir pontos altos das suas carreiras, né? Para outras mulheres, que nada é impossível, né? E romper essas barreiras do conhecimento e difundir as geociências, além de incentivar essa promoção das mulheres para a ciência. Então, Martine, ela escreveu, aí você percebe, né, pelo discurso dela, quão forte essa mulher foi, né? Foi. Alguns vendo na parte frontal desse discurso o nome de uma mulher vão me julgar ao mesmo tempo capaz, em vez da economia, né, de uma casa e das iguarias habituais deste sexo, né, aquela que escreveu naquela época, do que capaz de perfurar e cavar as montanhas e julgar com muita precisão os grandes tesouros e bênçãos fechados e escondidos neles. Opiniões verdadeiramente perdoáveis para aqueles que não leram as histórias antigas, nas quais se vê que as mulheres não só foram belicosas e corajosas com os braços, mas também aprenderam filosofia e que ensinaram em escolas públicas entre os gregos e os romanos, né? Então a gente percebe a sua força como pessoa, até mesmo na sua expressão. E de Katsuko disse o seguinte, né, nas suas palavras: eu gostaria de ver o dia em que as mulheres poderão contribuir para a ciência e a tecnologia em pé de igualdade com os homens. Então a gente verifica que está tendo um resultado, sim, né? Mesmo que seja um resultado lento. E esse resultado ele pode ser acelerado, né? Justamente com mais participação de pesquisas, né? Que consigam visualizar como os pontos de dificuldades e para facilitar esses pontos que, né, têm dificuldade, promoção de bolsas, incentivos, né, para as mulheres. De uma forma geral, existem inúmeras formas de contribuir para a participação da mulher na ciência, né? Então, até na palestra que eu estou dando, as pessoas participando, a gente pode discutir isso, né? Verificar como é que pode ajudar, né? Não adianta mais lamentar o passado, mas daqui para frente tem que ser uma onda, né? Levar todos para frente e não deixar ninguém para trás. Aqui a gente tem as referências bibliográficas. Se vocês quiserem acessar, pode acessar. Só clicar aqui. Então eu tenho também mais referências bibliográficas sobre o assunto. E aqui nós terminamos a apresentação. Eu gostaria de agradecer, desculpe aí, né, que foi um pouco corrido, e o contexto todo, eu espero que sirva, né, como um incentivo para mais pessoas participarem desses estudos, né? A gente viu vários artigos ali, artigos que mencionam os destaques das mulheres do mundo e as nossas mulheres aqui no Brasil, né? Em diferentes tipos de ciência, né? E é importante que se haja uma colaboração com as próprias mulheres. Nos artigos mencionados, até há uma grande diferenciação entre as próprias mulheres, né? Às vezes as mulheres preferem trabalhar com homens do que com as mulheres. Então, são barreiras até das próprias mulheres entre si que precisam ser rompidas. Bom, eu gostaria de agradecer e estamos aí contribuindo para a participação da mulher e das
na Meninas na Ciência. Obrigada.